Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? É com muita alegria que estamos aqui hoje mais uma vez para começarmos mais um livro da Bíblia. E hoje iremos começar, aí os profetas maiores. São histórias lindas, que eu amo esses livros. E o primeiro, Isaías. Hoje iremos ler Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 7. E os profetas maiores são 4. É Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 4 profetas, porém são 5 livros. Porque Jeremias escreveu 2 livros. São Jeremias e Lamentações de Jeremias. E depois que sairmos desses profetas maiores, iremos para os profetas menores, que são 12 profetas menores. E aí, encerraremos a nossa leitura da Bíblia toda. Olha, irmãos, o tempo passa rápido, hein? Acho que hoje faz 143 ou 144 dias que estamos aí com vídeos diários. E é grandioso, com a presença de Deus, nós chegarmos até aqui. É uma jornada que, se a gente olhar para trás, a gente vai ver o tanto de sabedoria que a gente recebeu. O tanto de sabedoria que Deus nos deu da palavra. E o tanto de alimento espiritual que a gente se alimentou. Glórias a Deus, irmãos. Para mim tem sido um dia mais abençoado que o outro. Para mim, cada dia que passa eu recebo mais conhecimento da palavra de Deus. E tem sido grandioso passar esse tempo aqui com vocês. Porque eu faço com amor com a palavra de Deus. O amor para que a palavra chegue aos seus corações. E eu agradeço muito a Deus por esse espaço, você que tem cedido espaço aí no seu tempo para estar escutando a palavra. Eu também te agradeço, louvo a Deus pela sua vida. E hoje iremos começar o livro de Isaías, que tem aí 66 capítulos, contendo dentro desses 66 capítulos 1292 versículos. Amém? Então tem 66 capítulos, irmãos. É o mesmo tanto de livros da Bíblia. A Bíblia contém 66 livros. E o livro de Isaías é conhecido como a Bíblia dentro da Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada ela é conhecida como uma biblioteca de livros. Ela contém dentro de um só livro 66 livros. E assim também o livro de Isaías contém dentro do livro de Isaías 66 capítulos. E fala sobre o que, Isaías? É um profeta messiânico. Ele fala aí sobre Jesus, amém? Olha aí, irmãos, grandioso. 700 anos antes de Cristo, ele já estava falando de Cristo. Como é grandiosa a palavra do Senhor, aleluias. Por isso ele é conhecido como o profeta messiânico, que falava do Messias, que iria vir para trazer a salvação para o mundo, para mim e para você, amém? Só um pequeno contexto aqui que eu estou trazendo para vocês do livro de Isaías, para a gente entender mais antes da gente entrar na leitura deste livro, amém? Então vamos orar, como sempre a gente faz. Você que está chegando hoje, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com muitas pessoas, porque esse livro é lindo, essa leitura que nós iremos ler é lindo, e que Jesus possa falar fortemente no seu coração, assim como ele fala no meu coração, amém, meus irmãos? Então vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria e vamos falar com o Senhor neste momento. Pai amado, Pai querido, eu juntamente com meus irmãos, ó Pai, do outro lado dessa tela, venhamos orar, meu Deus, e pedir ao Senhor que venha falar, meu Deus, em nossos corações. Iremos iniciar hoje, ó Pai amado, a leitura do livro de Isaías, um grandioso livro, ó Pai amado, Pai querido, de um profeta messiânico, que já falava do Senhor Jesus antes mesmo dele vir a essa terra. Oh, Pai Santo, então revela coisas novas para nós. Nós queremos receber mais de Ti através dessa leitura, Pai Santo, Pai querido. Oh, meu Pai, fala, meu Deus, dentro dos nossos corações. Nos traz, meu Deus, novas revelações do alto. Abra o céu sobre as nossas cabeças nesta noite e venha nos abençoar através dessa leitura, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. E aqueles, ó Pai, que estão com o coração angustiado, que estão, meu Deus, Pai amado, Pai querido, com a mente enfrentando lutas, que estão, ó Pai, com a mente vazia neste momento, que venha ser preenchido com o seu grande amor, Pai Santo, que venha ser preenchido com a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora toda força contrária, toda distração, em nome de Jesus, caia por terra agora, e que essa leitura venha, meu Deus, servir de reforço espiritual para a nossa vida, em nome de Jesus.
Quem crê, diga amém. Aleluias. Vamos começar aí a nossa leitura. Isaías, capítulo 1. Vamos lá, irmãos. Isaías, capítulo 1. Peça sua atenção para a leitura deste livro. Que Deus venha falar muito com você. São estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém, que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias em Judá. Deus acusa o seu povo. Escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. Ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada, o povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra, e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela, só ficou Jerusalém, como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos, ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos, queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, que foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo, não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Amém, irmãos? Não adianta a gente ficar adorando o Senhor, ali orando e pecando. Não adianta você estar aí achando que está escondendo um pecado de alguém e querendo adorar o Senhor. O Senhor não vai receber esse tipo de adoração. O Senhor não recebe qualquer tipo de adoração. E isso está bem claro aqui. O povo de Israel estava pecando e mesmo assim mantinha ali a religiosidade de fazer sacrifícios, de adorar ao Senhor. Mas olha aqui, o Senhor não recebia essa adoração. Então, irmãos, preste atenção. Fique longe do pecado e adore ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Aí sim é uma adoração sincera, uma adoração com humildade, com sinceridade que o Senhor recebe. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Olha aí, irmãos. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz:
venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Aleluias! Por mais que seja o mal que nós cometemos, irmãos, quando a gente se arrepende e deixa esse pecado, Deus nos limpa. Aleluias! Glória a Deus! E ele ainda fala, nós ficaremos brancos como a neve, brancos como a lã. Aleluias, irmãos. Então é isso que Jesus faz conosco. Ele nos purifica, ele nos transforma. Por mais que o pecado que você cometeu seja um vermelho escuro, por mais que a sua alma esteja suja, quando você se arrepende verdadeiramente, você se torna branco como a neve, você se torna branco como a lã. Aleluias, isso só Jesus pode fazer, irmãos, só Ele. Então se entregue a Jesus. Você que ainda não se entregou, está esperando o quê, meu irmão? Não deixe que o inimigo fique te acusando pelos pecados que você cometeu no pecado. Jesus já veio, já pagou por esses pecados. Cabe a nós levar uma vida reta com Deus e receber Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa vida. Aleluias. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Aleluias. Glória a Deus. Santo és o Senhor, ó Pai. Salvação e castigo. A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram os assassinos. Jerusalém, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como vinho misturado com água. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defendem os direitos dos órfãos e não se preocupam com as causas das viúvas. Portanto, escutem o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo: eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira vou castigá-los para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Eu lhes darei autoridades e juízes, como os que vocês tinham no passado. Então Jerusalém será chamada de cidade da justiça e cidade fiel. O Deus justo salvará Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem. Todos os moradores que se arrependerem. Mas acabará com todos os rebeldes e pecadores, com todos os que abandonam o Senhor. Vocês vão ficar com vergonha das árvores sagradas, de que vocês tanto gostavam. Vão ficar desiludidos com os jardins sagrados que lhes davam tanto prazer. Vocês se tornarão como árvores de folhas murchas, como um jardim que ninguém rega. Os poderosos serão como a palha, e as suas ações como uma faísca. Eles serão destruídos pelo fogo, e não haverá quem possa salvá-los. O reinado de paz de Deus, o Senhor. Capítulo 2. Esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém, que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos, e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá, e dirão assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião. Ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para as batalhas. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. O dia do Senhor. Ó Deus, tu abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, pois o país está cheio de médiuns da Filisteia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costumes estrangeiros.
A terra de Israel está cheia de prata e de ouro. Não se pode calcular a sua riqueza, e não é possível contar os seus carros de guerra e cavalos. Mas o país está cheio também de imagens. O teu povo se ajoelha diante dessas imagens. Eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram. Olha aí, irmãos. Aleluias. E a gente vê muitas pessoas assim hoje, adorando imagens e adorando o que eles mesmos fizeram, as próprias imagens que eles mesmos desenham ali, fazem, e se ajoelham perante essas imagens, se ajoelham perante santos. Irmãos, só há um Deus, só há um Deus, só há um Senhor, só há um Salvador, só há um caminho, não há outro caminho, não há outro digno de receber adoração. Amém? E eu creio que temos que pregar isso hoje, mesmo que seja difícil. A religião que faz isso, nós temos que pregar contra ela. Amém? Não com as nossas palavras, mas o que a palavra de Deus diz. Aleluias? Desde antigamente tem esses povos que adoram imagens, que fazem imagens, que fabricam outros deuses. E nós vemos aqui que Deus se ira com isso. E nós também temos que nos irar, porque o que Deus não gosta, nós também não devemos gostar. O que Deus não quer que as pessoas praticam, nós também não devemos praticar. Amém, irmãos? Então vamos continuar na luta aí, perseverando e pregando contra esses atos religiosos que não levam as pessoas à salvação, que não levam as pessoas a conhecer o verdadeiro Cristo. Amém? Porém todos serão humilhados e envergonhados. Ó Deus, não os perdoes. Vão procurar esconderijo nas cavernas. Cavem buracos no chão, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. E somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Aleluias. Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano e todos os carvalhos da terra de Bazã. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos. Naquele dia os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Amém, Jesus. E todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Naquele dia, todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e as deixarão para os ratos e os morcegos. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados. Eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Não confie mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Ninguém consegue escapar, irmãos, da ira de Deus. Você pode cavar um buraco e entrar dentro, você não vai conseguir escapar da ira de Deus. Desordem completa em Jerusalém. Capítulo 3. Cuidado, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida nem água. Ele vai tirar também todas as pessoas importantes, os homens corajosos e os soldados, os juízes e os profetas, os adivinhos e os sábios, os oficiais do exército e as autoridades civis, os conselheiros e todos os feiticeiros. O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. O poder ficará nas mãos de crianças. Todos perseguirão uns aos outros. Cada um explorará o seu vizinho. Os jovens não respeitarão os velhos. E gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. Naquele dia, uma pessoa agarrará um dos seus parentes e lhe dirá: você pelo menos tem roupas para vestir. Então venha ser o nosso chefe e governe este montão de ruínas. Mas o outro responderá:
Eu não posso ajudá-lo. Não tenho nem comida nem roupa na minha casa. Você não vai me fazer virar chefe do nosso povo. Jerusalém está arrasada, a terra de Judá está em ruínas, pois com as suas palavras e as suas ações o povo desafia o Senhor e ofende a sua glória, e ofende a sua gloriosa presença. Eles não tratam os outros com igualdade, e isso prova que estão errados. Pecam abertamente como os moradores de Sodoma. Não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois estão trazendo sobre si mesmos o castigo da sua própria maldade. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas, e elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. O mal que fizeram aos outros será feito contra eles. Crianças governam o meu povo. O poder está nas mãos das mulheres. Meu povo, as autoridades estão enganando vocês. Estão lhes mostrando o caminho errado. O Senhor Deus vai apresentar a sua causa. Ele está pronto para julgar o seu povo. Contra as autoridades e os líderes, ele fará esta acusação. Foram vocês que acabaram com Israel, a minha plantação de uvas. As suas casas estão cheias das coisas que vocês roubaram dos pobres. Com que direito vocês esmagam o meu povo e exploram os pobres? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está falando. Deus repreende as mulheres de Jerusalém. O Senhor Deus disse: vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas. Andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos e caminham com passos curtos, fazendo barulho com os enfeites dos tornozelos. Por isso eu, o Senhor, vou castigá-las. Raparei a sua cabeça e as deixarei carecas. Naquele dia, o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos e as pulseiras. Tirará os véus, os chapéus e os enfeites para os braços e os cintos e faixas. Tirará os frascos de perfume, os talismãs, os anéis e as argolas de usar no nariz, os vestidos luxuosos, os mantos, os xales e as bolsas, as saias transparentes, os lenços de linho, os turbantes e as martilhas. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal. Em vez de cintos finos, usarão cordas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. A beleza delas vai virar uma feiura de dar vergonha. Os homens de Jerusalém serão mortos na guerra. Até os mais valentes morrerão. A cidade ficará de luto e chorará como se fosse uma mulher sentada no chão, completamente abandonada. Capítulo 4. Naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa, mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras. A futura felicidade de Jerusalém. Naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito, e os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Aquelas de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. O Senhor julgará e castigará Sião. Ele purificará a cidade de toda a impureza e de todos os seus crimes de morte. Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia, ela será uma sombra para protegê-los do calor. E quando vierem as chuvas e as tempestades, será também um abrigo e uma proteção. Aleluia. Capítulo 5. A plantação de uvas de Deus. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas.
O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia, então por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadem a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas, e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordens às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. Plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. As maldições são condenadas. As maldades são condenadas. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouve o Senhor Todo-Poderoso dizer isto. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isto: as grandes e belas mansões serão destruídas, e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreiras dará somente uns 20 litros de vinho, e 100 quilos de sementes produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas há música de harpas e de liras, de pandeiros e de flautas, e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta o que ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma feira faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades, toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo e assim todos ficarão sabendo que ele é santo. As cidades virarão montões de ruínas, e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro, e dizem: que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer, para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o Santo Deus de Israel realize depressa os seus planos, para que nós possamos conhecê-los. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem de tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livre os culpados e condenando os inocentes. Deus castigará o seu povo. Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão. Serão como plantas cujas raízes ficam podres e cujas flores são levadas pelo vento como se fossem pó. Pois vocês desobedeceram às leis do Senhor Todo-Poderoso.
e desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Por isso o Senhor ficou irado com o seu povo. Ele levantou a mão e os castigou. As montanhas tremeram e os corpos dos mortos ficaram largados nas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica lá no fim do mundo. Com um assobio, ele chama o povo daquele país distante, e ele vem correndo com muita rapidez. Nenhum dos seus soldados se cansa ou tropeça, nenhum descansa ou dorme. Eles estão preparados para lutar. Os cinturões estão bem apertados, e as tiras das sandálias não se arrebentam. As suas flechas são pontudas e os seus arcos estão prontos para atirar. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Esses soldados rugem como leões ferozes que matam um animal e, rosnando, o arrastam para um lugar onde ninguém o pode arrancar deles. Quando chegar aquele dia, esse povo rugirá como o mar contra o povo de Israel. Se alguém olhar para a terra, verá somente a escuridão e tristeza e nuvens negras escondendo a luz. Isaías é chamado para ser profeta. Capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Oh, glórias! Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu. Bata no peito, irmãos, e fala para Jesus agora: aqui estou eu, Senhor. Aqui estou eu, envia-me a mim, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país, e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Aqui já era Deus falando, irmãos, que o povo de Israel ia ser levado cativo. O povo ia ser novamente aprisionado. Porque o povo foi tirado do Egito, onde eles eram escravos, onde eles eram aprisionados pelo faraó. Deus os tirou dali com grandes milagres, abrindo o mar vermelho, usando ali Moisés como libertador deste povo. Logo após de Moisés veio Josué, depois vieram aí vários juízes, depois vieram reis, amém?
e o povo ali sempre sendo libertado, mas o povo sempre se distanciando de Deus, fazendo práticas que Deus não agrada, adorando outros deuses, se entregando a outros povos que não eram os povos de Deus. E aqui Deus estava, declarando um castigo contra o povo, que o povo ia ser levado novamente cativo, ia ser novamente escravizado. Um povo que não escutava, irmãos, desobediente ao Senhor. E como Deus teve misericórdia desse povo. Vamos continuar a nossa leitura. Mensagem para o rei Acais, capítulo 7. No tempo em que Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acais soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como varas verdes. O Senhor Deus disse a Isaías: vá com o seu filho Sear-Jazube encontrar-se com o rei Acaz. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que 2 tições soltando fumaça. Os sírios, junto com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acaz. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei. Porém, eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá, pois a Síria não é mais forte do que o Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte do que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital, e Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Olha aí Deus falando. Daqui a 65 anos, Deus já falando a promessa futura. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. Aleluias. Que a sua fé seja firme, irmãos. Emanuel, Deus está com o seu povo. O Senhor Deus enviou ao rei Acaz esta outra mensagem. Peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não vou pedir sinal nenhum, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel. Aleluia! 700 anos antes, Isaías falando de Cristo. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas mesmo antes deste tempo, o rei Acaz, Mas antes deste tempo, ó rei Acaz, as terras daqueles 2 reis que lhe causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Síria, e o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou do reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios para que venham como se fossem moscas dos lugares mais distantes do rio Nilo. E assobiará também para que os assírios, como um enxame de abelhas, venham da sua terra. Eles virão e como enxames pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas e em todos os espinheiros e em todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região que fica no outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Síria. Ele virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo de todos. Naquele dia, quem ficar com uma vaca nova e 2 cabras terá tanto leite que poderá comer coalhada. E todos os que ficarem com vida no país comerão coalhada e mel.
Naquele dia, o que antes era uma plantação com 1000 pés de uva, valendo 1000 barras de prata, virará um terreno cheio de mato e de espinheiros. O país todo ficará coberto de espinheiros, e os homens irão ali caçar com arcos e flechas. E todos os montes onde antes havia plantações ficarão tão cobertos de mato e de espinheiros que ninguém terá coragem de ir até lá. Somente o gado e as ovelhas irão lá para pastar. Aleluia, irmãos. É isso, terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura grandiosa, como eu disse, né? Isaías, um grande profeta e messiânico, que já fala de Cristo, 700 anos antes de Cristo aí nascer, de Cristo se despir da tua glória e vir nessa terra para morrer em meu e em seu lugar, para que nós tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna. Amém? E o que me chama muita atenção aqui, que eu quero deixar para vocês, é o chamado de Isaías, é o capítulo 6. Depois você medite na sua casa, o capítulo 6 de Isaías. Isaías se achava incapaz, Isaías teve a visão ali dos querubins, e olha, Senhor, eu sou um ser humano de lábios impuros, e moro no meio de um povo também de lábios impuros. E o que aconteceu? O querubim veio até ali, pegou uma brasa com a tenaz e tocou a boca de Isaías, e purificou Isaías. E é isso que Cristo faz comigo, que faz com você. O mesmo jeito que a brasa ali, que foi tocada na boca de Isaías, o purificou. É isso que Cristo faz em nós. Quando nós somos tocados por Cristo, alcançados por Cristo, Ele nos purifica através do seu sacrifício na cruz. E aí sim temos, a chance de cumprir o nosso chamado nessa terra. É só através de Cristo, é por Ele que somos crucificados. Ele é a nossa brasa. Ele é a nossa brasa que vive sempre em nossos corações. Ele é a brasa que nos purifica dos nossos pecados, que nos torna aptos a entrar no céu. Amém? Então você aí, após Isaías ser tocado, o que ele diz? A quem nos enviar? A quem iremos enviar? Isaías diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Então declare isso para o Senhor nesta noite. Fale com o Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Envia-me a mim para a minha cidade, para o meu país, para toda a terra, para pregar a tua palavra, para ensinar o evangelho àqueles que estão afundados no lamaçal do pecado. Amém, irmãos? Então essa foi a palavra de hoje. Que essas palavras venham ficar firmadas no seu coração. Amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui novamente para uma nova leitura, prosseguindo esse livro maravilhoso. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de vocês. Um forte abraço e até mais.